Maravilha. Olá, pessoal, amigos, muito boa noite. Mais uma vez, que alegria estarmos aqui com vocês para um estudo, para uma live. E a alegria ainda é maior para mim quando compartilho com o meu amigo Edgar esse estudo, que sempre acrescenta coisas boas e me dá ideias assim, que surgem na minha cabeça na última hora. E logo de cara, sem mais delongas, como se diz. Muito boa noite, amigão. Tudo bem, Edgar? Boa noite, Tato. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, é uma alegria enorme a gente fazer alguma coisa junto. Você sabe que eu até hoje nunca recusei convite seu, né? Ah, que legal, E amigão. você nunca recusou um convite meu também. Então, É obrigado. verdade. É muito bom a gente estar junto. Eu acho que a gente gosta de um interromper o outro e fica uma delícia isso. Então, assim, que bom que estamos juntos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu também agradeço muito. Você sabe que essa questão de interromper um ao outro é o que mais me motivou a gente aguardar um pouco o nosso estudo do Evangelho, justamente para poder essa falação próxima, Sim. não um em cima do outro, mas é uma delícia ali. E o símbolo da união, de estar junto em casa, falando do Evangelho do Mestre. Sim. Não, Né? você tem toda a razão. O junto não tem alternativa. Ah, que legal. E hoje, pessoal, estamos fazendo uma live, Edgar e eu, pelo Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Bauru. Eles são nossos amigos, eu menciono o Fabrício, o Pedro e o Silvio, e eles, então, pediram ali, combinaram se podíamos fazer juntos, o que foi uma alegria. O Centro Espírita que recebe tanta gente, e logo poderemos estar lá pessoalmente. Por enquanto, preservando nossa saúde, né, o cuidado que é indicado e necessário, cada um na sua casa, Edgar e eu. E escolhemos juntos, Edgar e eu, uma lição muito importante, muito propícia para esse encontro. O título da lição chama Oportunidade. E eu até indiquei esse estudo, o Edgar aceitou prontamente, porque eu quero, às vezes, até em frases que eu coloco, mal colocadas, no sentido de que estou achando que todo mundo já está compreendendo exato o que eu estou tentando dizer, e digo uma frase que, se resgatada isoladamente, pode parecer pouco caso, desrespeito às vítimas do coronavírus ou alguma coisa assim. Então, só queria dizer que a minha ideia é sempre essa. Quando eu digo benéfico coronavírus ou abençoado, não é em si analisando o lado do sofrimento das vítimas ou da saudade e da dor, mas sim da oportunidade oferecida para nós melhorarmos, tá bem? Então, é a lição, quem quiser acompanhar, 73 do livro Caminho, Verdade e Vida, se chama Oportunidade. E o Emmanuel, na sua sabedoria, faz um resgate de um texto de João, evangelista, muito propício, era bacana até a gente aprofundar um pouquinho no que João estava dizendo, de um relato que ele faz de Jesus. Perfeito. Bom, como é costume da Casa Espírita, né, Edgar? Uma oração aí seria muito bem-vindo. Se você quiser fazer, amigão, eu adoraria, cara. Eu faço, sim. Vamos todos, então, nos voltarmos para nós mesmos, para fazermos ou aprofundarmos a nossa conexão com esse todo feito pelo nosso Pai, estarmos unidos a cada pessoa em pensamento, a toda a criação, nos sentirmos parte desta criação, para que o medo vá embora, para que a gente não se sinta só, sem forças, que não nos sintamos sem oportunidades, sem caminhos, sem a presença do nosso Pai. Que cada vez mais nós possamos descobrir que é impossível nos separarmos do amor do Pai, mas que nós, cada vez mais, precisamos nos voltar a Ele, em pensamento, com o coração aberto, para podermos perceber a grandeza da luz e do amor que estão permanentemente conosco. Obrigado, Mestre, por esta hora sagrada e importante, por estarmos juntos em pensamento, com muitas pessoas, e juntos, unidos, nos voltando ao teu coração, que nos ilumina cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, muito legal, Edgar. Muito obrigado a todos realmente presentes com a gente. Agora, no momento 215 equipamentos ligados, né? Que bom, possamos estudar juntos nessa uma hora que Edgar e eu faremos o que pudermos para a gente compreender melhor esse texto e será muito bacana. Pessoal, então, o texto se chama Oportunidade. E Emmanuel resgata uma frase de João Evangelista, que está no capítulo 7.
Ele pega a frase do versículo 6. Porém, seria bacana depois, até podemos começar o texto do Emmanuel, ler o que João falou, o que estava acontecendo aqui, entender um pouquinho da história, da cultura do povo hebreu que Jesus estava inserida, tá bem? Ótimo, Tato. Bacana, Edgar? Muito. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, no texto de João, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu momento, mas o vosso tempo, né? Ainda não é chegado o meu tempo, perdão, o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Interessante, Edgar, o Arthur Valadares, grande Arthur, comentou muito bem comentado que Jesus muitas vezes falava assim no seu evangelho: o meu Pai que está no céu, e fazia um ensinamento. Às vezes ele dizia, o vosso Pai, e falava alguma coisa. Ou às vezes ele dizia, o nosso Pai. Por que às vezes ele trocava, será o meu, os de vocês, sendo que seria o mesmo Pai? E o Arthur comenta, perdão se eu estou até interpretando mal e pouco da profundidade do texto do Arthur, da intenção, mas eu acho que é isso mesmo. Quando ele diz Jesus, o meu Pai, ele está dizendo, o meu entendimento dele, o meu entendimento do Pai é que ele fará, e vocês não podem ainda compreender essa profundidade, o porquê disso. Por isso eu disse o meu Pai. Quando ele diz o vosso Pai, ele está dizendo o vosso no entendimento de vocês, o que vocês ainda conseguem compreender de Deus. O vosso Pai sabe que vocês têm necessidade dessas coisas, de comer, de beber. No meu caso, falar, o meu Pai sabe que eu tenho necessidade dessas coisas. Não daria tanto sentido. E quando ele diz o vosso ou o nosso, ele engloba a todos no crescimento espiritual. Então, aqui Jesus diz isso, ó. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Então ele faz uma diferença aqui no quesito hierarquia, talvez, espiritual, não é, Edgar? De que cada espírito, na sua condição, tem o seu tempo, a sua oportunidade de evoluir. E o que está acontecendo, no exemplo aqui de Jesus, é a oportunidade dos judeus, dos hebreus encarnados, da turma que frequentava ali Jerusalém e voltava para as casas deles e tudo mais. Não era uma oportunidade, sim, para Jesus. Sim. Não é que Jesus, assim, estava esperando alguma coisa dele chegar. Não, ali na terra não era oportunidade para ele. Aqui a terra é oportunidade para nós. Jesus não cresceu em nada vindo aqui, aprendendo alguma coisa com algum de nós. Não, isso para ele era mais amor do que em si ensinamento para ele receber. Perfeito, nós podemos entender assim. Então vamos lá, não é? No texto de Emmanuel. Aqui, só um detalhe, amigão, antes. Ele vai falar que todos nós somos trabalhadores. Assim que encarnamos, entramos numa oficina de trabalho, não há dúvida. E que existem, então, sendo todos trabalhadores, dois tipos de nós: o bom trabalhador e o mau trabalhador. Perfeito. Veja você que vai ouvir a lição, qual deles você está se encaixando mais, de acordo com o Emmanuel, no bom trabalhador ou no mau? Ou horas mais tempo no bom ou no mau? E tentemos todos ir para o bom trabalhador. Então vamos lá, ó. O texto diz assim: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Edgar, sempre que vai um cliente no meu consultório, e uma das maneiras de começar a conversa é falando do tempo, né? Como é que tá? É a quarentena, e esse clima frio, tá? E eu brinco muitas vezes, até dando uma ironia assim, ai, que bom que esfriou, porque eu estava cansado de reclamar do calor. Agora eu queria reclamar um pouco do frio, e estava já muito repetitivo falar só do calor. Dando aquela ideia, o que eu quero é reclamar. Eu não quero aproveitar os benefícios do frio nem do calor, nem o que eles têm me ensinar. O que eu quero é desperdiçar o que eles têm para fazer mais uma encarnação. Dando a ideia assim, tá errado eu fazer assim. Frio ou calor virá, são fases. O nosso planeta passa pelas estações tão bonitas. Só que eu tenho, estando nela, uma oportunidade de aproveitar isso, o que cada coisa tem para me ensinar, ou desperdiçar. Então ele diz, não interessa, para o mau trabalhador, é só queixas. O que você me diz, legal?
É uma pena, né, Tato? A gente sabe, até estudando a questão da sintonia junto à doutrina, que a nossa cabeça, a nossa mente é como se fosse uma TV, um rádio que sintoniza, que escolhe tipos de pensamento, tipos de como ver as coisas, o que você quer dar atenção, né? O queixoso, ele é sempre alguém adoentado, né, Tato? É sempre alguém que tenha uma revolta muitas vezes não explícita, né? Que você não chega assim e você fala, essa pessoa é muito revoltada. Não, mas a revolta fala de uma inconformação. E toda inconformação fala de uma incompreensão das coisas, né? Então é muito triste realmente ver a pessoa se auto-envenenando permanentemente. Porque assim, mesmo que esteja muito quente e você não goste de calor, não é obrigatório reclamar. Perfeito. Não é obrigatório. Puxa, eu estou sentindo calor, seria tão bom se estivesse mais fresco, né? Seria mais fácil trabalhar, seria mais fácil estudar, seria mais agradável, né? Exigiria menos de nós. Sim, é verdade. Mas assim, eu ressaltar não vai mudar a temperatura. Perfeito. E isso vale para isso porque é uma coisa light. Agora imagina, Tato, quando você tem alguém que faz a sua alimentação e naquele instante, naquele dia, a pessoa exagerou um pouquinho no sal, evidentemente sem querer, né? Claro. Para que dizer que está salgado? Que está salgado. Para quê? Frisar isso, né? Para quê? Ela perceberá, muito provavelmente. Quando ela comer, ela vai saber. Né? E aí Ela você pode terá... falar. Isso, Edgar, isso que eu ia falar. E ela terá a oportunidade de falar, acho que foi exagerado um pouquinho no sal. E você tem a oportunidade de comentar sobre aquilo de uma maneira muito mais branda. Muito, muito. Claro que alguns vão se levantar e dizer, mas puxa, você não tem que apontar o erro do outro para que o outro saiba que errou? Olha, mais ou menos. Não usei o que eu vou usar agora, mas esses dias, lendo sobre o Chico tem é um saber inesgotável, parece, né? Como a gente consegue ainda, eu acho que durante muito tempo aprender com ele. Ele recomenda, não sei se é ele ou Emmanuel, enfim, ele recomenda que para o amor, para a gente caminhar bem, para ser feliz, a gente tem que colocar uma gota de verdade num litro de amor. Isso, é verdade, Edgar. Né? Olha a proporção, legal, né? Muito legal. Assim, tá bom. Talvez você possa ensinar a pessoa a cozinhar um pouco melhor, a não errar, tal. Mas é preciso amor para isso, né? Bem, enfim. Verdade. Então só para aqueles que dizem que temos que apontar tudo para que os outros melhorem, eu acho que a gente talvez possa fazer isso quando eu já melhorar. Sim, entendo. E Edgar, uma coisa que eu posso dar um exemplo lá, para você também do trabalho. Muitas vezes, ao instalar um aparelho, ao fazer uma restauração, vai mudar um pouco a situação do paciente, o aparelho machuca e tudo mais. Claro. Ou a restauração está alta. E eu sempre falo, precisando, me avisa, volta, não deixa machucar muito. E eu percebo dois tipos de pessoas. Uma delas, quando você está fazendo um trabalho, parece que é fácil que dá certo. Fala, já está melhorando, doutor. Não, agora já está bom. Às vezes eles mesmos ligam e falam, tá machucando um pouquinho o fio, começou a sobrar. O senhor poderia dar uma olhadinha, cortar? Foi claro. A hora que eu olho lá, tem uma ferida grande, e ele falando que está machucando só um pouquinho. É que qualquer coisa na mucosa, ela responde rápido. E em relação a outros, é assim. Você pega, Edgar, coloca, por exemplo, uma restauração, ela fica um pouquinho mais alta, aí você coloca o papel carbono e você vai verificando que o contato está maior ali, e você vai ajustando. E ele fala, não, tá alto ainda. Não, eu sei, é que eu vou tirar de pouquinho, eu não vou baixar de uma vez. E ele fica... Aí você começa a perceber que está bom, e a pessoa, por mais que morda, já não toca mais naquele restauração. Ele não fala, agora tá ótimo. Ele fala, vamos deixar assim mesmo. Eu falei, parece que ele se diminui em dizer que ótimo trabalho agora, que bom que está. E acha que é maior, dizendo assim, eu vou suportar a tua imperfeição. Eu vou tolerar isso. Sendo que o problema não era meu. Ele chegou com um problema, eu estou tentando só ajudar. E tinha um professor que era mais duro, e ele falava, para essas pessoas, vocês dizem assim,
há dois tipos de problemas no mundo, o meu e o seu. Este é seu problema. Eu estou tentando te ajudar. Eu não queria deixar assim mesmo, eu quero deixar bom. Não ficou bom ainda? Aí a pessoa percebe, mas eu evito esse atrito, mas dá para notar. E o que eu quero mais enfatizar, essas pessoas, Edgar, sofrem muito mais, dói mais nelas, demora para sarar. Elas, como você bem falou, elas concordam que o mundo está contra elas. O tempo virou bem no dia do aniversário. Ela queria fazer a viagem e a quarentena chegou bem para ela. E isso talvez seja uma questão do orgulho, porque ele fala, chegou bem para me atrapalhar a viagem, como se tudo girasse em torno do orgulho dela ou dela. Sim. Mas, de fato, tudo isso se deve, você deu excelentes exemplos, ao fato de que o foco de atenção da pessoa está naquilo que a incomoda. É verdade. Entende? E aí você sabe, né? A dor e a tensão, a dor sobe. Né? Se eu estou completamente atento à dor, ela fica maior. Mas se eu me distraio, ela fica mais leve. Tanto que, eu não sei se no seu caso, mas existe alguns dentistas que colocam a TV para a pessoa ficar assistindo enquanto você faz o tratamento. Para quê? Para distrair. Para distrair. Tem uma frase, se eu não me engano, puxa vida, um grego antigo, ele fala, primum non nocere, né? Você tem uma doença, ou seja, primeiro, não prejudica. Legal. Não atrapalha, tenta não fazer o pior do que já está. Então, é muito interessante. Então, você, assim, percebe que a situação da pessoa não é boa, não piore. E muitos de nós pioramos isso. E essa frase eu relato porque o professor falava, pessoal, o nosso trabalho da odontologia não é difícil em si. É como um outro trabalho qualquer. Depois que a mão está treinada, você já conhece bem a anatomia, vai bem. O difícil é o que o paciente ele prejudica no trabalho. Ele dificulta. Então, imagina que eu tenho que pintar um quadro. Eu como fazer uma cirurgia. É preciso, golpes de pincel bem específicos. Se alguém fica chacoalhando a tela, me atrapalha. Muito. Deixa que eu faço, fico mais quietinho. Então, quando eu falo, poxa, você é um paciente muito bom. Ele fala, mas doutor, eu não faço nada. Como que eu posso ter? É isso, é por isso. É porque você fica quietinho, confia, deixa, se entrega. Então, pessoal, aqui o primeiro parágrafo, o Emmanuel já disse. O mau trabalhador reclama sempre. Vamos ficar atentos e chamar a atenção no nosso íntimo assim, olha, estou observando pessoas que o Edgar comentou, que o Tato comentou, que são essas que reclamam de tudo, que não estão concordando com o mundo, achando que está errado, porque se reclamar é porque alguma coisa está errada. Para você dar um ponto de vista assim, isso não está certo, isso não está bom, é porque você está vivendo injustiça, vendo situações ruins, e então está contrário ao acontecimento. E observe, mas sem comentar com aquela pessoa. Às vezes ela está só precisando de uma ajuda e, como o Edgar falou, não reclama do sal, sendo que você podia ser um pouquinho mais gentil, e ela perceberá. Aí ele coloca assim, ó, então, essa pessoa, é um cego de aproveitamento difícil. Difícil ele aproveitar a situação, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Se você quiser, Edgar, só apontar lados arestosos, é muito tranquilo. O que tem de aresta, o que tem de situação num prova e expiação, é grande demais. Mas sempre que você chega aqui para o nosso estudo no lar, no nosso evangelho, não é uma alegria? A gente não chega agradecido do frio, ou comemorando, fiz um chá, Edgar, um chá gelado quando está quente, vamos tomar você traz alguma coisa para a gente comer na noite. Que gostoso, meu, que fácil que é. Sim, porque você está olhando para aquilo que é gostoso, né? Você tem essa sintonia, você quer, né? Isso, então, assim, nós que, assim, aqueles que são mais queixosos, é preciso ir atrás do motivo verdadeiro. Porque a queixa é só um efeito de alguma causa, né, Tato? Tem alguma coisa ali que está amargurando, que está entristecendo, né? Ninguém, no meu entendimento, causa dor, e queixar-se é causar dor, no meu entendimento. Ninguém causa dor, a não ser que tenha uma dor. Ninguém fere sem que esteja ferido, né? Então, vamos cuidar de nós mesmos, gostar de nós. A gente precisa se curar, né, Tato? Perfeito, Edgar. Excelente. Então, ele já apontou aqui
um tipo de pessoa, um mau trabalhador. E ele coloca isso como trabalhador, hein? Uhum. Agora, por outro lado, Emmanuel vai dizer então, ó, o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, antes do frio excessivo, do calor, antes, a primeira coisa ele compreende o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Nossa, aí tá a chave, hein? Aqui está a chave, Edgar. Aqui está a chave. Grifem, gente, grifem essa frase. Grifem sim. Ele compreendeu o sentido profundo do negócio. É como se um pai falasse assim, filho, arruma suas coisas, mas você vai sair com o papai. Tá, deve ser alguma oportunidade, alguma coisa. Eu não quero saber para onde vai, o que é. O sentido disso, o que está por trás. A roupa envelhecerá, o corpo envelhecerá, permanecerá alguma coisa além disso. E esse permanecerá é a oportunidade que ele está dando. Por exemplo, eu consegui melhorar nessa encarnação, porque antes de tudo eu vi as oportunidades que a vida me concedia. Qualquer delas. A oportunidade de ter um filho, a oportunidade de falar numa transmissão, a oportunidade de enfrentar uma pandemia, a oportunidade de ter amigos. E não é só na parte ruim, é que na parte ruim a gente adora reclamar, mas também na parte boa. Então, antes de tudo, tornem-se, Emmanuel está pedindo, essa pessoa que vê o sentido profundo da oportunidade. Aqui a pandemia cai perfeitamente. Muitas vezes, Edgar, e eu acho que você não comete esse erro que eu cometo, nem na empolgação de falar muito assim, eu falo algo imaginando que todos aqui estão entendendo o que eu quero dizer. Você me conhece. Eu começo. Você comete? E eu acho que todos que falam, então, cometem. Eu queria até dizer, você me conhece, Edgar? Eu jamais seria capaz de, num velório, debochar da família. Forma nenhuma. Forma nenhuma. Num hospital, debochar do jeito que aquele paciente está gemendo de dor. Poxa vida. Não, se alguém realmente acredita nisso, em minha pessoa, fala para mim, poxa, você está falando totalmente sem conhecer, equivocado, e está fazendo um juízo errado que está te envenenando. Sim. Muitas vezes, Edgar, comentando depois de uma palestra, eu vejo que a pessoa atentou para aquela frase que eu falei meio acreditando que eu podia ter formado uma frase, um texto melhor, ela pega e fala, agora você passou dos limites, dizer que a pandemia, por exemplo, é algo bom, é algo abençoado. Eu falo, irmão ou minha irmã, no fundo, o que você acha que eu quis dizer com a pandemia ser abençoada? Você acha que eu estou debochando das vítimas? É abençoada pelas mortes das vítimas, pela dor. O Leandro, por exemplo, esse amigo que está nos transmitindo, ajudando nos cortes das câmeras, a quem devo muita gratidão, teve o coronavírus. Se eu falasse como falei, eu estaria ofendendo a ele e a toda a família dele, e todo o rol de amigos em comuns que tenho com ele. E ele em si me defendeu, ou seja, me explicou melhor, sendo que eu não vi esse comentário, dizendo, não, Tato, eu não quis dizer isso. Porque seria extremamente equivocado eu estar numa posição de estudar o evangelho, querer me melhorar, e ficar com esse tipo de comentário irônico durante uma transmissão, durante uma palestra. Então, pessoal, é o seguinte, não vejam a vida como situações que querem sempre ser malvados, irônicos, estão debochando. E se tiver realmente, eu vou responder por isso, não se preocupem. Mas não precisa exigir o direito, não fale assim, se está ofendendo. Isso é triste para quem convive com isso. Parece que ele vai estimulando o próprio corpo a sempre estar na defensiva, a sempre atacar, a sempre lutar pelos direitos. E se a gente fosse levar ao pé da letra, diga, a pessoa que tem, por exemplo, muito revolta de falar do coronavírus, o que diz então das pessoas que se suicidam? Que eu acho que se eu pegar 5 meses do tempo, já deu mais suicídio do que toda a vida do coronavírus. Sem dúvida, no mundo há um suicídio a cada 4 segundos, Tato, infelizmente. E não há uma morte por coronavírus a cada 4 segundos, então... Não. No Brasil nós temos 1 por minuto. Né? Muita diferença. Não é pouco, diferença. Evidentemente, claro que mas não é 1 a cada 4 segundos. Então, se eu dissesse de um modo, ou se nós analisássemos, que frescura é essa de não fazer... Não, eu só estou dizendo assim, benéfico ensinamento que a humanidade recebeu através do coronavírus. Benéfico ensinamento que a humanidade aprendeu através do HIV,
que nos mostrou a disciplina na relação, o comportamento, o cuidado. É isso só. Então, o Emmanuel está dizendo, o bom trabalhador compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade. Eu só estou tentando compreender que essa é uma oportunidade para todos nós. Sim. E só. Nunca só. Desdenhando. Tá bem? Veja, aí ele tem um ponto, diga. Tem um ponto importantíssimo aqui, Tato. Claro. Que eu não tinha percebido, é claro, né? Só quando a gente está junto a gente percebe. Só quando está junto. Pela frase, pela primeira vez eu fiquei com a impressão de que ele está dizendo que tudo que a gente vive é uma oportunidade. Tudo. Ou seja, olha só, a leitura, um jeito novo de ler. Para o bom trabalhador, ele compreende que há um sentido profundo na oportunidade que recebeu. E quando ele recebeu? A todo instante. Todo instante. A todo instante eu estou vivendo um instante, não é? A todo momento é uma situação. É um contato com alguém, é um momento sozinho, é uma alimentação, qualquer coisa. Ou seja, e veja, é muito coerente, né? Tudo é uma oportunidade. Tudo. Tudo. Tudo é uma oportunidade. Então, vale aí pensarmos de quantas oportunidades a gente foge, a gente evita, a gente não compreende nem o sentido profundo, nem o sentido raso. Sim. Não é? E a gente perde, então, a oportunidade. Outras virão, certamente, pela imensa misericórdia do Pai. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é que nós perdemos uma chance, oportunidade, de aprendermos a sermos mais felizes, de estarmos melhor, de compreender. Porque, assim, Tato, veja, se eu entendo que tudo que eu vivo é uma oportunidade, eu também imediatamente entendo que isso é sinal de um amor imenso por mim. Porque quem é que está me dando essa oportunidade? Ela vem ao acaso? Não, já sabemos que o acaso é uma impropriedade, é uma coisa ilógica, sem sentido. Então, a vida, o amor do Pai, que viabiliza cada instante que eu vivo, em qualquer parte, com qualquer pessoa, sozinho ou não. Então, assim, cada momento, encarnado ou não, porque tudo é vida, é expressão do amor do Pai. Por você, por cada um de nós. E diante desta ótica, eu também, junto do Tato, digo que a pandemia, como qualquer outra coisa, é uma oportunidade. Uma doença, ganhar na loteria, encontrar alguém e dar um abraço, alguém dar um abraço de despedida, perder o corpo ao desencarnar, tudo isso são oportunidades. A grande questão é, estamos aproveitando em nosso próprio benefício. É verdade. Isso Edgar, cada um de nós vai saber. Vê se você não concorda, e exemplificando o que você falou, como uma oportunidade de aprender. Deus precisa que nós aprendamos valores, ele precisa, até porque nós, é da lei dele. Sim. Aí eu falo assim para você, Edgar, você poderia me ensinar um pessoal aí a andar de bicicleta? Ah, posso, eu vou andar com eles. Não, mas você não pode usar a bicicleta, cara. Você vai explicar na teoria só, como que faz a força com o pedal e como é que equilibra o corpo. E eles vão ter que andar assim no dia. É a mesma coisa que eu falasse, Edgar, me ensina a ter paciência. Como que eu ensinaria alguém a ter paciência? Ele, realmente, ele tem. Não é falando assim, ó, na hora que você estiver com fome, já estão atrasados para te atender, você tem um outro... Aí você tem que ter uma paciência para não brigar. É só vivendo, pessoal. É só passando. Então, como que Deus nos ensinaria a algo parecido com a pandemia, que talvez só ensine através desse modo, sem pandemia? Nós não fazemos. A gente só toma a obrigação quando a coisa estreitou, a necessidade do trabalho, a necessidade da proteção da vida, a necessidade de alguma coisa que nos toca muito por um ente que amamos. Se não for assim, não tem como ensinar, não tem como aprender. Então, a oportunidade vem muitas vezes com a dor e com o prazer. Sim. Eu quero ver como que você lida, filho, com muito dinheiro, com muita saúde, com muita beleza. Vamos lá, encarnação perigosíssima, hein? Perigosíssima. Agora quero ver como... Deus me livre. Agora quero ver como é que você lida com uma encarnação um pouquinho mais na condição. É toda oportunidade, viver para aprender. E o bom trabalhador vê isto sempre, o sentido. E tem muito, quando você estava falando, Edgar, olha, retomou agora para mim. Quando você fala assim, que cada um tem a oportunidade a todo instante,
É exatamente o que o Emmanuel está dizendo, que Jesus falou, essa oportunidade é de vocês. Vocês estão no momento da aula. O Pai designou para vocês a oportunidade. Não é o meu tempo, não é a minha oportunidade. É claro que Deus também tem a oportunidade para Jesus, para todos os filhos crescerem do nível que tiverem. E aí e não precisava nem ter que explicar isso, mas para não entender, então Jesus não tem mais oportunidade. Perfeito. Agora, essa é nossa, pessoal. A pandemia, os corpos que temos, a magreza demais, a gordura demais, a dificuldade de isso ou aquilo, é nossa oportunidade, não é a dele. É isso que a gente está diferenciando. Então, atentemos a isso. E olha que bonito, Edgar. O Emmanuel vai mais a fundo. Ó. Este bom trabalhador valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos. Beleza, então eu vou valorizar, vou entender. Como respeita as possibilidades dos outros, alheias. Fantástico. Respeita. Então, assim, se eu desrespeitar alguma vítima, alguma coisa, o meu cliente que está com dor, qualquer coisa, eu estou sendo um mau trabalhador. Então, o bom trabalhador, ele usa as situações ao seu benefício, as que vieram para ele, mas respeita a do outro. E eu também posso até observar, puxa, você viu? O Edgar passou por aquele trecho quando ele foi lá para Araraquara, o carro dele deu uma derrapada, meu, e eu também vou passar com muito cuidado. Eu estou respeitando o perigo do seu aprendizado para mim. Perfeito. Então, posso usar isso também a meu favor. E as vítimas de todas as situações sofrem dores horríveis. E eu jamais ia querer que alguém zombasse, alguém tirasse um sarro, se fosse minha mãe, meu pai, qualquer coisa. Então, claro, eu aproveito a minha respeito a do outro. Esse é o sinal do bom trabalhador. Perfeito. Não depende das estações. Bacana, hein, meu? Ele não produz bem só quando está favorável. Ele não produz só quando está ruim. Ele não produz só observando a si mesmo. Ele produz em qualquer estação, dentro do que cada estação pode oferecer. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e as frutas do calor. É legal o Emmanuel falar isso, né, meu? Ele sempre remete para a natureza para que a gente também possa ir para lá, né, Tato? A natureza é também o livro das leis do Pai, não é? Tá tudo ali. Sim. Né? A natureza respeita as leis do Pai. Né? Então a gente precisa ter olhos de ver com ela. Isso é muito interessante quando ele fala não depende das estações. Significa que é assim, ó, se for frio, eu faço. Se não for, desculpa, não vai dar. Tá? Então, assim, ele está mostrando a necessidade da flexibilidade, a necessidade de nós encararmos a realidade de frente, Tato. Como é que é hoje? 30 graus, ok. Então eu vou ter que fazer isso, vou ter que tomar mais água, vou ter que tomar uma série de cuidados, tá certo? Mas não vai me impedir necessariamente. Né? Tá, mas a situação é muito difícil para fazer aquilo que... Tá bom? E diante de uma situação muito difícil, a gente age de que jeito? Porque imagina, né? Se o mestre e os 12 apóstolos observassem o grau de dificuldade que iriam ter na sua missão, eles não teriam começado. É verdade. Tá não certo? Teriam, não. Não teriam. Né? Então, porque foi e é ainda monumental. Imagina aquela época, Tato. O nível de incompreensão era brutal. Hoje é gigantesco, mas era brutal. Né? Então, nós também temos que aprender isso com Jesus, né? Como que é hoje? É assim? Tá. Então, essa situação hoje, com esse grau de dificuldade, exige mais empenho, mais disciplina, mais estudo, mais conhecimento, enfim. O que necessita? Porque, assim, quando nós queremos, nós fazemos. Sim. Está lá 909, para não nos deixar mentir. Nós temos dificuldades inimagináveis para ir a Marte. Mas nós iremos. Vamos vencer cada uma delas. Inimagináveis. Inimagináveis. Coisas vão ter que ser inventadas. Tá certo? São dificuldades gigantescas, mas não intransponíveis se você tiver empenho e tempo.
Né? Tempo. E nós temos tempo. O empenho Temos por tempo. nossa conta. Ah, foi boa, Edgar. Tempo o Pai concedeu. Tempo, seja lá o que for isso. A Sim, gente tem bastante. boa, Tato. Seja lá o que foi isso, eu não sei, mas ele deu. É verdade, ele nos concede quanto precisar. E como você disse bem, Edgar, no momento que ele fala, é melhor que vocês não saberem o que está pela frente, senão não encararíamos, aconteceu com muitos dos grandes vultos que passaram. Maria, por exemplo, ela fala, eu não sou digna de receber ou coisa, mas faça-me sua serva, e não é explicado a ela o que acontece. O que aconteceria, ó, você vai receber um menino que vai ser tal coisa. Só que quando ela está passando pela situação da crucificação, ela está um pouco até em questionamento, mas não era ele que salvaria? Mas como é que vai... ela não sabia que passaria por aquela situação dolorida. O Chico Xavier também, quando Emmanuel oferece a ele, quer entender o que acontece com você? Falando da mediunidade, ele fala, é tudo que eu mais quis. Ele falou, mas primeiro precisamos escrever 30 livros. Aí ele, 30? Aceita, Chico? Aceito. Eu não sei nem como que vai vir, o papel tá caro, ele questiona isso, o papai não tem dinheiro para comprar, mas eu tô dentro. Então, assim, levanta, filho, vem comigo, eu vou. É quase que uma obediência instintiva. Não, é meu pai, eu confio, eu me entrego. Eu não vou discordar do fato maior. É tão maior do que a minha vontade, meu desejo, todas as movimentações do mundo, a pandemia, as pessoas, é tão maior que eu não vou tentar contrariar-me a isso, porque era só um contrariado na mesma situação. Tentemos não ser essa pessoa má trabalhadora. Tato. Você me fez lembrar daquela passagem do 2000 anos, quando Emmanuel se lembra do poder de Roma. O que Jesus fala para ele? Os seus poderes são bem fracos. Então, Tato, quando a gente confia demais em nós, somente em nós, a gente não vai longe. É verdade. Se o Chico falasse assim, eu escrever 30 livros, esquece, Emmanuel. Não, ô louco, não quero. Não sei como. Não tenho assunto. Tal. Mas quando a gente entra com empenho e conta com o Pai, é possível que a gente é capaz de tudo. Paulo é capaz de tudo que fez, Maria, Chico e todos os grandes, de tudo. E nós, que somos grandes à nossa maneira, que somos grandes em relação a nós mesmos, porque estamos na melhor vida que a gente pode ter, não é? Cada um de nós. Vamos confiar em nós, vamos dar conta do empenho que a gente precisa, mas confiamos imensamente no Pai, porque só se realizará com Ele. Com Ele. É isso mesmo, Edgar. Beleza, brilhantemente comentado. Então ele fala, ó, ele planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e as frutas do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Olha. Bonito. Nós estamos passando, às vezes, por uma aspereza da situação não rotineira de ficar muito tempo em casa, de fazer isso que. Mas nós vamos que aproveitar tanto esse momento quanto antes não estávamos fazendo na quarentena e estávamos vivendo uma vida tranquila, aparentemente. Então, o bom trabalhador aproveitará em qualquer situação. Eu entendo, Edgar, que quando uma pessoa comete um erro muito grave e vai ao mundo espiritual, um suicida, um homicida, ou um criminoso muito grande, ele não terá, ele não ficará um segundo sem o auxílio divino. O que Deus fará para ele é assim, filho, na tua condição, o melhor que eu posso te dar é por aqui. Você pode se recusar no início esse caminho e lutar muito tempo ainda para tentar, mas não tem outro jeito. Eu estou lhe oferecendo ajuda na tua condição. Chegou um outro numa outra situação, o mesmo tratamento, só que aquele tem condições de um outro tipo de ajuda, de um outro tipo de continuação. É isso que Deus fará. Não há assim, o homicida, o suicida vai ter que sofrer muito. Não em si, ele só terá aqui um caminho a trilhar e que Deus já está convidando. Filho, vamos continuar? Eu acho que um anjo da guarda sempre vai responder assim, bom, mediante o fato que aconteceu, o melhor é isso. E amanhã vai ter outra chance. Eu vou te dar uma intuição. Faz assim. Não fizeram. Bom, mediante o fato de você não ter feito, o melhor agora é fazer assim.
sempre essa oportunidade de carinho, de amor, Sempre. da gente arrumar. Não terá um tempo que parou. Não. Até que a gente consiga calibrar a nossa intenção para aquilo que nos traga felicidade. Olha só, Emmanuel, Tato, ele está ousando dizer que a gente pode ter contentamento na aspereza da situação. Pode. Dizendo, ou seja, ao dizer isso, ele está nos dizendo que é uma escolha. Uma escolha. É uma escolha. Você sabe que você me fez lembrar de uma passagem que eu não sei se existiu, de Jesus, que eu ouvi na minha adolescência, na mocidade, e que me chocou tanto, Tato, que me deu uma emoção na hora, porque eu não sei explicar. Mas você quase não se emociona, Edgar. Quase, então. E olha, eu vou te revelar que antes era bem pior. Era, cara. Era, Tato, como se isso fosse possível. Não, mas não está pior, não pode estar melhor um coração sincero, Edgar. Obrigado, Digo Tato, isso. mas eu chorava demais. Bem, enfim. E a passagem você conhece. Jesus estava caminhando com os apóstolos quando sentiram o cheiro de uma carniça muito forte. Todos os apóstolos se desviaram, né, com palavras rudes, reclamando, né? E sentindo ânsias, né, por conta do mau cheiro. Quando Jesus foi até lá na carniça, olhou atentamente, chamou os apóstolos para que olhassem também, sem reclamar. E ele disse: olha que lindos dentes ele tinha. Era a carcaça de um cão. Olha que lindos dentes. Que lição, meu Deus. Que lição. Então, assim, você pode ter o seu foco aonde você quiser. Talvez você esteja com alguma doença muito forte, com um tumor, com um diabetes. Você pode. Principalmente as doenças crônicas, né, Tato? Que é aquelas que estão conosco todo dia, marcando presença, claramente, dizendo, eu estou aqui. Sim. Sentinela, né? Sentinela, né? Que, na verdade, apenas querem nos ajudar a sermos disciplinados. Só querem nos ajudar. Só querem nos ajudar. Que lindos dentes. Agora eu vou apanhar no seu lugar, tá, Tato? Que lindos dentes a minha diabetes tem. Que lindos dentes a minha dor de cabeça tem. É verdade. Você me fez lembrar de um filme antigo, Edgar, do Karate Kid. Você lembra daquele filme? O primeiro? O primeiro. Super. Quando o menino lá vai ter aulas de karatê com o Sr. Miyagi, ele aparentemente estava se aproveitando do menino, né? Descendo para lixar, pintar cerca, lixar o assoalho, lavar os carros. Ele não compreende por que eu estou tendo que fazer isso. Lá mais para frente, quando ele estava mais ou menos adiantado no trabalho, ele demonstra que ele estava aprendendo sem saber que estava aprendendo. Ele luta o karatê com aqueles golpes, aparentemente dos movimentos do trabalho, e fala, nossa, eu tô tão bem. E aí ele se despede desse dia, depois de uma discussão com o menino, revolta com ele, e fala assim, senhor Daniel San, volte amanhã. E entra. Quer dizer, amanhã tem mais, amigão. E não deu para te explicar na hora, senão você não ia nem acreditar do que estava acontecendo. Então, muito bem colocado. E tomara que você não apanhe, Edgar, porque eu entendo perfeitamente o que você falou. Que lindos dentes tem a minha diabetes, que lindos dentes tem a minha gastrite, que lindos dentes tem a minha dificuldade, a vida em que Deus colocou por amor. Um dia entenderemos, Paulo fala, agora vemos em parte, mas um dia entenderemos e veremos face a face, quando formos puros e compreendo Deus. Nossa, agora saquei o que é. Os bons espíritos, Kardec já explica, que eles já compreendem Deus. Significa que nós não compreendemos. De forma nenhuma. O que será essa coisa de compreender Deus? E imagina a condição do Cristo que vê Deus e não é ver pelo olho. Obviamente, ele deve ver alguma coisa tão gostosa de ver, né, meu? Deve ser. Deve ser legal. Saberemos um dia. Tomara que a gente chegue lá mais ou menos junto, hein, Edgar? Ah, que delícia! Vamos fazer isso, vamos providenciar isso. Ou pelo menos, sim, que você não chegue tão depois de mim. Olha, sei não. Vamos lá, Edgar, vamos lá. Um pouquinho então. Ó. Aí ele fala assim, nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. Então vamos lá, qual é? No torvelinho
Turvelinho acho que é um roda-moinho, né? No giro, Sim, na confusão. Na confusão, na bagunça ali, das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Perfeito, né? Então, não seja apressado, né? Não sejamos apressados. Não dá para realizar aí assim, como num passe de mágica. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no evangelho, a fim de edificá-lo. Que lindo. Que bonito, verdadeiro. Então, entendamos a lição do Cristo. Na verdade, o reino de Deus que Jesus promete, que vem empregar na terra, que vem mostrar o caminho, não dá para acontecer de uma hora para outra. Porque ninguém se aprende a andar de bicicleta, a respeitar uma situação de uma hora para outra. Mas, pela oportunidade permanente que os homens têm, do tempo todo, aproveitar uma lição e crescer um pouquinho, aproveitou uma outra e ganhou mais um pouco de compreensão, para a colaboração perfeita no evangelho, a fim de edificá-lo. E edificar o evangelho é construir em mim tudo aquilo que Jesus pediu, orientou. Perfeito. Não consigo imaginar uma sociedade perfeita sem um homem perfeito. Perfeito. Não tem consigo. Como. Nós que reclamamos da sociedade, e é justo, que a gente saiba aonde a sociedade não está bem. É importante, porque a gente tem que ter olhos que enxerguem, que compreendam. Mas nós precisamos saber que para a sociedade melhorar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Não adianta eu gritar para que as instituições melhorem, sem que o homem melhore, porque senão ela estará oca. Sim. Né? A estrutura que sustenta as instituições é formada de homens. Então, não adiantam leis que obriguem alguém a ser bom. Certo, Tato? Certo, isso não é possível. Isso não é possível. Nós temos que... Por isso que o pai não violenta ninguém, né? Ele ensina e convence. E aguarda que a gente queira que tudo isso aconteça. Então, assim, de fato, o reino dos céus precisará ser edificado, construído por cada um de nós, como você bem disse, dentro de nós. Verdade, Edgar. Lá dentro. E essa construção se faz com nossa observação do que Emmanuel pede, das oportunidades de crescimento. Oportunidade, sim, talvez, de tolerar um dia que não deu para fazer o que queria. E às vezes, eu acho que o pai, Edgar, ele fala assim, bom, esse meu filho precisa aprender essa lição. Eu vou dar a dose mais suave possível para ele. Ele não aproveitou. Eu vou dar um pouquinho mais forte a dose. Ou aproveitou, ótimo, filho. Resolveu. Ele não quer nos judiar. Quando o Narciso, de forma alguma, quando o Narciso, Edgar, recebe a orientação da ministra veneranda, ela estava querendo ou precisando de algo assim, ela orienta que ficasse 10 anos na Câmara de Retificação no nosso lar, ela acha demais, um absurdo. No 10º ano, ela falou, nossa, mas a ministra foi tão generosa, tão bondosa em me dar 10 anos, que eu me envergonho de pensar que ela estava abusando, se aproveitando de mim para o trabalho, sendo que já podia estar servindo em outro lugar. Então, a nossa compreensão é limitada. Nossa. E a orientação dele é boa. Já que não compreende muito, não reclama, não. Vai assim mesmo. É passageiro o tempo na Terra. É passageira a parte boa, é passageira a parte ruim. Então, aproveita enquanto estamos aqui para o melhor. E o Eliano bem colocou aqui essa frase aí na tela, ó, não devemos aguardar o reino do Cristo, que é o que foca muito. E vamos só concluir para a gente poder ver um pouquinho do Evangelho de João. Ó. Sim. Os cegos de espírito continuarão queixosos. Então, não adianta, eles vão continuar os cegos do espírito. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Então, assim, não é que aqui na Terra uns têm trabalho redentor já pronto e outros não têm, não. Os que já estão acordando para Jesus estão com a oportunidade pronta. Perfeito. Não é? E os que não estão desperdiçando a oportunidade que está só aguardando eles ficarem prontos. Todos têm oportunidade. Todos. 100%. Diferentes, né, Tato? Lógico. Cada uma sua. E veja, não adianta ficar sonhando com a sua oportunidade.
Porque a sua oportunidade não me serve. Nem a Sim, minha não me serve. Né? Nós estamos no lugar exato, perfeitamente construído, bolado, para que nós tenhamos o máximo de aproveitamento naquilo que a gente mais precisa. Né? Então, agora, alguns ainda acham, né, Tato, que aqui é parque de diversão. Sim. Tá? Não percebem ainda, não querem perceber que aqui é escola. Escola exige esforço. Né? E é uma escola linda. Linda, Né? linda Linda. escola. Né? Cheia de... Apropriadíssima. Né? Belíssima. Então, assim, é preciso acordar. Olha só que legal. A Solange Pedrosa comentou assim, ó. Boa noite, Tato. Estou tentando amenizar a minha dor da perda do meu marido ouvindo vocês. Bacana, bacana, Solange. Que você aproveite a situação dessa palestra. O Lena é fera, já voltou aí o comentário. Que você aproveite essa situação, que poderia ser outra. Poderia ser através de um filme, a palestra de outra pessoa, um livro, qualquer, para amenizar a dor. Porque eu tenho confiança em dizer, vamos ver se o Edgar concorda, que a morte do seu marido tem um propósito, mas não é te ver triste. De jeito nenhum. Muito bem, Tato. De jeito não nenhum. É? Não, essa alternativa não pode ser. Não. Se tivéssemos, Edgar, fazendo uma prova juntos, e que caiu essa questão aqui, o marido da Solange, que se foi, a Solange Pedrosa, foi de acordo com a atitude de Deus, ponto. Sem dúvida, não cai uma folha de Marvel. Qual seria o propósito dele? Item A, fazer a Solange sofrer? Não, essa não é, Edgar. Errada. Pode cancelar, essa tá errada. Sim. Vingar... Não, tá errado. Seria aquela que mais se aproximasse assim, filha, de entender, talvez, que na Terra, uns vão, outros ainda permanecem encarnados em tempos diferentes. E que precisamos aprender a saborear isso, a conviver com isso, a entender que não somos daqui, a entender que o Pai tem um propósito maior, chamando-nos para a vida espiritual, devolvendo-nos ou recolocando-nos na encarnação. É algo mais ou menos assim. Se fosse uma resposta dissertativa, o que eu diria para Solange? Não sei se vamos acertar. Meio ponto, talvez a gente acerte, dando uma resposta meio genérica, para Deus nos ensinar alguma coisa com a morte dele. Sim. É sempre um para quê, né, Tato? Exato. Para que, Solange, você está vivendo isso? Essa é a pergunta. Não por quê. Porque não serve para nada, nesse caso. Mas para que eu estou... Para que o meu marido foi trabalhar em outro lugar, em outra dimensão? Para quê? E eu fiquei aqui. Para que o pai me deu as responsabilidades que antes eu dividia com o meu marido? Para quê? Né? É verdade. E aí a gente pode perguntar, e por que não? Por que não com você? E por que não com você? Por que não? Será que ele não confiou altamente em você essas responsabilidades por entender da sua imensa capacidade que você desconhece? Legal, então, Edgar. Veja, Tato, é muito interessante esse momento, porque tanto você quanto eu estamos seguindo a lição e tentando olhar qual é a oportunidade. Isso claro mesmo. Que é muito fácil fazer isso para a Solange, estamos de fora emocionalmente falando, Sim. Mas isso não invalida a análise de forma nenhuma, né? E serve tanto para você quanto para mim, para que a gente use a mesma análise nas nossas oportunidades. Exato, Edgar. Usemos isso. Agora, por exemplo, eu entendo, dá saudade? Claro que dá. Saudade é algo comum para nós. E sentir saudade não é uma falsa, não é um mau caráter. O problema é aquilo. Lembre dele com alegria, agradeça o tempo em que estiveram juntos, veja por esse prisma. O Edgar bem comentou, mas você não está no meu sentimento. Realmente, uma vez, Edgar, no filme Sete Homens e um Destino, que meu pai adora, um filme de faroeste, antigão, sim. Uma hora ele fala assim, você não iria embora? Eram os mexicanos que assaltavam o vilarejo, agora que nós contratamos pistoleiros, agora que oferecemos resistência ao Calvera, que era o líder do bando, ele fala assim, sim, mediante tudo isso eu iria embora, mas há um detalhe, há um porém. Que porém? Ele fala, eu não sou o Calvera. Então, assim, eu posso falar, Solange, e o Edgar tenho certeza, com o maior carinho, como a Camila comentou ali, Camila Ferraz, que a mãe dela também é confortada.
é com maior sinceridade, minha, Edgar, que Deus te ama igual, não foi revide, não tem nada de castigo, não quer que você sofra. Mas eu não sou você, não sei como que você estaria encarando. Eu tentaria encarar assim, que Deus nos ama, que uma hora ou outra todos vamos ter a perda de entes queridos. Ué, morre alguém da minha família, algum amigo, eu também vou sofrer. Mas eu não posso fazer disso um cemitério na minha cabeça, vendo eles pelas mortes, e sim pelas vidas que tiveram. Todos nós passaremos por situações para aprender, e muitas vezes essa da saudade da dor é ter que lapidar um sentimento, entender, e dá para se apoiar e ser feliz. E não é ofensivo ao encarnado você sair do luto, não. Sair dessa situação que te deprime. Ele vai ficar até mais feliz, porque para ele é muito melhor Sim. as tuas boas vibrações. Claro, sem Sempre dúvida. será. Sem dúvida. Né? Muito Então bom. vamos concluir aqui, Edgar, ó. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É a oportunidade bendita, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. Mas que oportunidade, por exemplo, a Solange teria de servir ao Senhor com a morte do marido? Obediência ao Pai, fidelidade a Ele. André, se um dia seus olhos se fecharem, eu não posso mais enxergar, mestre, como é que eu posso ajudar? Toma o arado assim mesmo, valendo-te das suas mãos, André, vamos para o trabalho. Ah, mas as minhas mãos também pararam, mestre. Se um dia, André, teus olhos, ouvidos, mãos e pés se fecharem, ainda poderás servir a Deus com tua paciência e tua coragem. Não é pouca coisa. Eis aí a lição. Veja, não é pouca coisa. É como essa passagem que você citou, casa com a lição, né, Tato? Porque assim, casa, Edgar. Se então o meu corpo ficar absolutamente paralisado, cego, mudo, a minha oportunidade vai ser servir ao mestre, ao Pai, com a minha coragem e a minha paciência em estar vivendo aquilo. Sem essa de ser inútil, hein, gente? Sem essa de ser inútil. A gente escolhe ser inútil. Porque a pessoa que tem coragem de viver o que está vivendo e tem paciência de viver o que está vivendo, segundo a lição que está lá no Boa Nova, é extremamente útil ao Pai e às pessoas que estão ao redor. Façamos isso. Edgar, você disse uma coisa ali um pouquinho antes e agora outra vez. Por que não eu ser o escolhido? Por que não? Não era para ser um honrar, Edgar. Se Deus fala, filho, eu vou te escolher para você dar uma demonstração de amor e fidelidade a mim, porque você tem essa condição, eu confio. Isso é para assim, eu não tenho cacife, Edgar, acredito, para passar ali o que o André estava ouvindo do mestre. Ter coragem e paciência nessa situação. Peço a Deus que amenize isso. Ele me dá uma unha encravada, eu vou tentar fazer o melhor que posso. Mas imaginar assim que Deus pensou em mim, que Jesus viu em mim. É aquele exemplo que a gente sempre brinca, né, Edgar? Pensa que no mundo espiritual nós estamos lá nós dois, na última fileira, ouvindo uma palestra que deixaram a gente entrar, porque deixaram pela bondade. A gente está ali tentando vibrar o melhor possível. E o palestrante, que veio em nome de um ser já muito elevado, no final da brilhante exposição dele, ele vem e fala, Edgar, Tato, eu me encontrei com Jesus. Eu gelaria, cara. E ele pediu para agradecer vocês. Essas coisas têm sido fortes para mim, Edgar. Tem sido forte, cara. Meu nariz está ardendo de novo, olha que coisa. Mas eu acho que é assim mesmo. O Pai nos estende a mão. Mas não apenas como filhos pequeninos e incapazes, de forma nenhuma. Aliás, ele trabalha incansavelmente para que a gente descubra o quanto nós somos capazes. Ele já sabe. Nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos. Nós é que vemos limites, nós que temos o olhar viciado para enxergarmos problemas em tudo. Eu acho que um dia a palavra problema não existirá mais no dicionário. Não haverá mais isso. Tudo se resumirá em oportunidades. Oportunidades para que a gente aprenda alguma coisa para ser mais feliz. Sempre. Sempre. E vendo por esse prisma,
tudo ficará mais fácil, tudo ficará menor, os problemas menores. O amor ficará maior. Vou te dar um exemplo de como esse por que não eu acontece, é uma questão de percepção. Dentro de uma empresa, que você tem lá 20 funcionários, quando você tem um grande desafio, você escolhe o mais capaz. Sim. É uma burrice não escolher o mais capaz. Tá certo isso? Claro. É uma burrice. Né? Então, se eu tenho um grande desafio, eu fui escolhido para cumprir esse grande desafio. E você sabe que muitas vezes você chama o funcionário e diz, olha, você vai ser encarregado desse projeto. Não, mas eu acho que o senhor está enganado. Acho que você está enganado. Eu não sei fazer isso. Você sabe. Mas eu nunca fiz. Eu sei que você nunca fez. Mas eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai, claro que vai. Vai conseguir. Eu estou aqui. Como o Pai está em nossa vida. Mas vou conseguir não porque o Pai está comigo apenas, mas porque ele já sabe que em mim aquela capacidade está pronta a desabrochar. E precisa apenas do empenho, que só eu posso ter, ou não. Isso, Edgar. Então, quando eu tenho uma doença grave, quando eu estou prestes a desencarnar, quando eu ganho na loteria, quando eu tenho saúde ou quando eu não tenho, o Pai está chamando o seu melhor funcionário para aquela questão e está dando, olha, eu preciso que você encare esse desafio e resolva essa questão. Ah, mas eu nunca fiz. Eu sei. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Vai. E o funcionário, Tato, ele se apoia na confiança que o patrão, que o diretor, enfim, que o superior dele tem sobre ele e faz, Tato. E faz. Agora, por que nós não nos apoiamos na imensa confiança que o Senhor, que tudo sabe, que nunca erra, que tudo vê, por que a gente não se apoia na confiança que ele está tendo em nós e ele não está tendo essa confiança porque é bom? Ele está tendo essa confiança porque é assim, porque é verdade, porque a gente não acredita. Então, assim, para encerrar, a gente fala que a gente não confia em Deus. Eu acho que é facílimo confiar em Deus. O difícil mesmo é confiar em nós mesmos. É verdade. E a gente precisa. É verdade. Esse desabrochar às vezes está tão próximo para nós e a gente está com medo do novo, ou a gente nem está vendo o que vai acontecer, alguma coisa nova, mas está vendo assim, não, eu não consigo fazer, eu não resistirei, ai, se fosse comigo. Não se preocupa, vai ser com você na hora certa e da melhor maneira. E Deus nunca dará algo que falar, puxa, tinha oportunidade de fazer e não fez. Isso tudo bem, mas ele nunca dará algo que vai fazer. Ele não vencerá, infalivelmente ele só vai perder tempo e... Não, ele não daria assim. Não. E é o que a lição diz. Na parte só, rapidinho, eu só li o trecho do Evangelho, nós estamos usando aqui, ó, Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra, é muito bacana porque ele vai colocando as palavras no sentido. No capítulo 7 comenta assim, ó, Jesus na festa dos tabernáculos, que seria a festa das tendas. Haviam 3 festas que todos os peregrinos ali deveriam ir até a Jerusalém. É a festa da Páscoa, das tendas, que é esta, e a festa das semanas. Jesus, então, está mencionando aos discípulos que essa é uma oportunidade para eles irem até Jerusalém, já que estava na época das festas das tendas, do tabernáculo, para realizar alguma coisa. Mas não era uma oportunidade para ele. Ele diz, não é para mim, mas é para vocês. O tempo de vocês é agora, o meu não é esse. Então, olha que legal o texto, ó. Depois dessas coisas, Jesus andava na Galileia, pois não queria andar na Judéia, já que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos tabernáculos, que essa é uma das 3 festas, que essa é a festa das tendas, no caso. É a mesma coisa, tabernáculo dos judeus, estava próximo. Disseram-lhe, então, aos seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judéia. Vai de encontro a essa festa, vai de encontro a esta fase, a essa oportunidade. Ele nos orienta. Pois ninguém que procura estar em público faz algo em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, mostra ao mundo.
Se aconteceu isso, faz sim. A festa chegou, vai lá. É culto, é obrigatório que todo hebreu peregrinasse a Jerusalém. Então vai. Ele está dizendo, não fuja disso. Sim. Então, dizer, ó, se faz essas coisas, manifeste ao mundo. Ixi, acho que o Edgar saiu. Bom, continua aqui. Pois nem aos seus irmãos criam nele. Então, Jesus lhe diz, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está pronto. Essa é a frase que nós usamos quando ele fala do tempo. E esse tempo, pessoal, se nós traduzirmos, virmos aqui no Evangelho do Haroldo, ele comenta que é isso aqui, ó, né? O Edgar tá voltando. Oba, e aí, Edgar? Tudo certo? Acho que não tem palestra online que eu não caio, tá? Tudo bem, Edgar. Meu Deus do céu. Não tem importância. Tava comentando aqui com o pessoal, quando Jesus fala isso, que o tempo de vocês é agora, é por causa disso. É nossa oportunidade reencarnatória, nós que estamos nessa condição. A pandemia ou a doença, a diabetes, é para nos ensinar algo, para Jesus não precisa mais. É isso só que ele está dizendo. Não sou eu que tenho que passar por isso, pessoal. Eu já passei. Sim. O meu tempo já foi num outro tempo. Agora, o meu crescimento é quando eu desencarnar e voltar à esfera dos Cristos e ver lá como é que são os exercícios deles para crescimento. Mas porém, é bem isso que você falou, Tato. Ele é o professor. A lição é para nós. Tá certo? Sim. Edgar, teve uma menina que passou aqui, a Priscila, ela comentou, os meus 2 preferidos palestrantes, alguma coisa assim. Leandro, se você achar, põe de novo, só porque eu tenho uma pergunta para Pri. Pri, mas de nós 2, qual que você prefere? Não fala não. Não fala não. Vai nos magoar, hein? Vai. Se você falar que foi o Edgar, então... Mas eu acho que eu sei quem ela prefere. Não. A Pri é nossa companheira, gosta, ensina o evangelho, Edgar, é que sai tanto por você, por mim, é a saudade. Olha lá, essa Pri aqui, ó, a Priscila Andriotti. O que na verdade ela tem é saudade de Jesus, Pri. É isso que você tem, viu? É verdade. É isso. Não é, Edgar? Mas então aqui, ó, ele comenta essa parte. Ele orienta, vá até lá. Ou seja, vai de encontro, pessoal. Veio a pandemia, o que é melhor para a gente fazer? Vamos fazer. Veio aquela doença, veio a saúde, veio o restabelecimento, veio a morte, veio o nascimento da criança. O que vamos fazer? Oportunidade para vocês. Sim. Como que eu vou aproveitar, né? Como eu vou aproveitar? Em benefício, em benefício das pessoas. Porque, gente, até para ser egoísta é preciso ser inteligente. Tá certo, é verdade. Tato. Usar o egoísmo a nosso favor. É isso, Tato. Vamos ser inteligentemente egoísta, né? Vamos aproveitar as situações em nosso próprio benefício, porque obrigatoriamente isso vai repercutir nas pessoas ao nosso redor. E a gente vai fazer o bem. Vai, sem dúvida. Então, metaforicamente, pessoal, acredito que Emmanuel se aproveita dessa passagem, dizendo que Jesus mostra para nós que estar encarnado é uma oportunidade única. Ou assim, não de uma única vez, mas é um momento que passa-se mais tempo no mundo espiritual do que aqui. E agora é a hora, tá chegando a festa das tendas, pessoal, vão lá para Jerusalém, eu vou ficar aqui. Por que é? Porque é a hora de vocês. Aí chegou a época, vai, faça isso. Chegou a dificuldade de enxergar porque o óculos dá, usa o óculos, agradeça isso. Isso, Tato. Isso. Então, nas pequenas coisas, né, Tato? Pequenas coisas, Edgar. Nas pequenas coisas. Porque, Tato, olha... Sabe a Priscila, hein, Edgar? Ó, os 2, claro. Olha, alguém amorosa, né? Perfeito. Porque dependendo do que ela respondesse, eu ia pro quarto chorar depois dessa palestra e não saía mais de lá. Ô, Tato, ela deve ter ouvido a gente falar que tem que usar de uma gota de verdade num litro de amor. Isso. Ela está usando um litro de amor. Muito bem, Priscila. A Rose Vargas também, ó, ama os 2, ótimos. Bondade. Deus, que doce. Bondade, obrigado. Pessoal. Obrigado. Diga, querido, diga lá. Esqueci. Esqueci. Não, sem problema, meu querido. Eu fui te atalhar também. Não, mas, imagina. Mas que se acharem por bem, a ideia volta em outra coisa, a gente fala. Mas, pessoal, então, todos nós entendamos isso. Na oportunidade de hoje, você que tem que enxergar. O que você acha que a vida lhe ofereceu? E aqui a gente fala da pandemia, mas a pandemia é o mais simplório do exemplo, assim, todos os dias, desde que você nasceu, já tendo oportunidade. Por que presta atenção agora e falar, olha, a pandemia realmente... Não, é mais uma delas, talvez para o mundo todo.
Eu tenho certeza, Edgar, que nesta pandemia, após passar essa fase, muitos sairão com muito aproveitamento, outros com menos e outros mais mal-humorados ainda. É Paciência, verdade. É verdade, tem não toda a é? razão, Tato. Tem toda a razão. Porque há os acordados e os dormindo, não é? Então, o aproveitamento não será linear, com certeza. Ele vai ser conforme a gente pode. E mesmo para os acordados, né? Mesmo que aqueles que se esforçam para compreender o que está acontecendo, o que eu devo melhorar, ainda assim o aproveitamento é diferente, como é natural, não tem nada de errado nisso. Eu acho que Sim, assim, não tem problema a gente não conseguir. O problema é a gente não se esforçar. A sim, sim. grande tragédia é essa. Quando a gente não se esforça, quando a gente não entende como é que o amor do Pai trabalha na nossa vida, fora e dentro de nós. Essa é a tragédia maior de todas. Isso significa estar dormindo. Quando a gente acha que a vida está contra nós e que nós não temos aí, então, oportunidades, tá? Nós temos o oposto dela, que são o que se chama, o que chamam de tragédias, né? Não Isso. há tragédias. Não há. Há só oportunidades. E só de pensar isso, você não precisa pensar mais nada. A Aham. sua vida muda. Só Já isso. muda. Acabou tudo. A vida muda. Você colocou doce dentro do coração e ele conseguiu começar a ver. Veja, isso não é para ser poliana, Sim. tá certo? Nós temos que enxergar o que está certo, o que está errado, o que é bom e o que não é. Precisamos aprender a separar o joio do trigo. Agora, eu preciso saber de que o Pai é capaz, a luz é capaz de transformar a sombra em luz, o mal em bem, a ponto de a gente descobrir que no final das contas não há mal, né? E que se a coisa não deu certo ainda, é porque não terminou. Verdade, Edgar. Verdade. Edgar, tem uma questão aqui, eu acho que bacana, é bem específico, mas ó, como a mãe de um dependente químico entenderá a oportunidade que ela recebe? É a Neiva Nelly de Souza. Eu imagino, difícil dizer assim para cada um qual é a oportunidade e como deve reagir. Mas eu imagino nele o que não deve fazer, revoltar com Deus, perder a esperança de que você pode trabalhar e tirá-lo dessa situação, conviver com alguém que talvez precise da sua ajuda, que pediu para encarnar naquela família, sabendo que muitas vezes poderia ter uma mãe cuidadosa, amorosa, se é você essa mamãe, e que ele, espírito que provavelmente tivesse tendência no contato com a droga, se entregar, como nós temos tendências muito mais fáceis a isso ou aquilo, que você lutaria com ele, que haverá esperança. E isso que você ouve do Livro dos Espíritos é verdade quando ele fala que o pai, ele é responsável pelo filho, mas que muitas vezes o espírito encarnado ali tem tendências muito fortes e que o pai ou a mãe não deve culpar-se de, eu não consegui vencer, eu entreguei. Não, só de você encarar assim como você, eu fiz o que pude, vou continuar lutando, essa força pode ser o que lhe dará a oportunidade. Eu tenho um filho pequeno ainda, não teve contato com muita coisa, mas eu estou tomando todo o cuidado. E como eu vou entender a oportunidade? Talvez não como um descuido meu, porque eu vou fazer marcação cerrada. Mas ele terá momentos que estará longe dos pais, longe dos superiores que gostariam de cuidar dele melhor. E nunca vou desistir. Então, o meu pensamento, Edgar, complementa muito melhor. Não desiste, Nelly, dele. Não é Nelly, na verdade é Neiva. Não desiste, Neiva, dele. Não desiste da preocupação de mãe, de você conseguir estar mais atenta possivelmente num neto, se tem alguma brechinha que você viu, foi ali que aconteceu, de ajudar, de melhorar. Mas entenda e peça ao teu anjo da guarda para te ajudar a mostrar para você o que tem que ser esclarecido, o que tem que ser feito. Perfeito, Tato. Eu só acrescentaria um detalhezinho, que não se esquecer jamais de que nós somos imortais. O seu filho está passando por um pequeno trecho do caminho, aonde está sendo difícil para ele encontrar o equilíbrio e encontrar-se. Porque você não pode esquecer, ninguém pode esquecer que todo mundo está em busca de si mesmo, todo mundo está em busca da felicidade. Sim. Né? E que há uma dor dentro dele que ele procura eliminar de alguma forma. Ele está aprendendo
sobre si mesmo. Ah, mas vai perder a vida dele. Ninguém perde a vida. Ninguém perde. Tá certo? Então, confia. Faz o seu melhor. Vive com o contentamento de quem está fazendo o seu melhor, porque fazer o melhor é tudo que a vida nos pede. E não se esqueça de que, acima de tudo, o seu filho e todos nós estamos nas mãos do Pai. É verdade, Dele nós podemos esperar tudo. É possível que você não veja o seu filho curado dessa dor profunda, eu nem estou falando da droga, porque a droga é efeito, não causa, nessa existência. Mas isso não é grave. É verdade. Você precisa ter certeza, e isso acontecerá. O seu filho encontrará a harmonia em algum momento. Sem dúvida. E o seu amor vai ajudá-lo. Então ame-o. Ponto. Nada mais. E quando você fala isso não é grave, por favor, entenda que o Edgar está dizendo assim, perante os olhos tão superiores do Pai, isso não é nada para o teu espírito, para a tua existência. Sim. Quantos de nós já não nos envolvemos nesta ou em outras encarnações com isto? Nossa, ou coisa pior. Ou coisa muito pior. Sim. Então, não desistir, buscar por ele, confiar, confie em Deus. Faça o seu melhor sempre, sempre haverá um sentido. Mas, Edgar, linda a lição do Emmanuel, aplicável nos dias de hoje, né? O Emmanuel não existe, né, Tato? O Emmanuel realmente é uma bênção que a bondade do Pai nos permitiu através, como você disse também, das mãos sagradas, é assim que você fala? Sagradas de Chico Xavier. Do Chico, né? Como a gente deve essa dupla, né, Tato? Nossa, devemos muito, Edgar. Como a gente deve. Eles pavimentam, não é pavimentaram, pavimentam uma estrada que faz com que os nossos corações tenham mais facilidade para compreender a vida e compreender a gente mesmo. Eles realmente nos consolam. É verdade. E é muito difícil realmente responder uma questão muito específica, como um desencarne, a dor da morte, a preocupação com o filho envolvido com drogas. Porém, Deus sabe que se buscarmos lá dentro, em nós, na vida, a resposta virá. Aliás, já deve estar vindo. Lembre que todas as noites nós dormimos e no mundo espiritual nos encontramos com mentores, com as pessoas, e eles nos orientam. Nós estamos protegidos sempre. Mas lute pela vida do seu filho, pelas situações, para a gente sair daqui mais feliz e conseguir melhorar. Mas, pessoal, que pena. Eu ficaria aqui batendo papo com o Edgar por roça. Eu também, Tato. Saudades, viu? Saudades, cara. E olha, que todos saibam, faz pelo menos 3 meses que eu não me encontro pessoalmente com o Tato. Moramos na mesma cidade, às vezes eu passo na frente da casa dele, vontade de parar, mas não paro. Claro, tá certo, Edgar. Eu também imagino que tudo isso está nos ensinando muito, mas nunca nos ensinando a ter revolta. Isso não é lição boa. Nos ensinando o quê? Respeito, obediência. Obediência é uma palavra bonita, né? Ele é obediente. Por quê? Porque ele sabe da superioridade de conhecimento do Pai, do amor do Pai, e concebe aquela ordem, aceita aquilo da melhor maneira. Então, Edgar, a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer a todos que estiveram com a gente, a você que sempre abrilhanta muito, Edgar. Poxa vida. Obrigado, Tato. Você soma para melhorar. Você imensamente, viu? Estou com muita saudade das suas poesias, viu? É verdade. Esses dias queixaram lá, fala uma poesia aí. Pega um pouquinho, tá no bico da lâmpada ali, o livro do Parnaso, só para ver se tá ali uma poesia que eu me lembrei, Edgar. Essa aqui, obrigado, valeu. Eu provoquei, agora eu vou ter. Eu acho que é do Cruz e Souza, Edgar, que chama... Puxa, ela chama Sofre. Talvez. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Peraí. Ela é muito boa, Edgar. Vai amenizar. Aqui, achei já. Tato. Oi, querido. A Rose acabou de dizer para eu não chorar que eu não estou te encontrando, porque a maioria deles nunca se encontraram com você. Viu como você é querido? Obrigado, Rose. Não vou chorar, não, então. Não precisa. Mas a gente chora sempre de alegria, viu? De alegria. Olha só, Edgar. Parnaso de Além Túmulo. E a gente finalizará muito bem. Do Cruz e Souza, pelas sagradas mãos do nosso Chico. Olha que bacana. Dá para entender muito bem, ó.
toda a dor que na vida padeceres, todo o fel que tragares, todo o pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se nada aprenderes. Ai, que... Olha Você que pensou brilhantemente! bacana, que Como sempre, por paulada. sinal. Ah, bondade de cara. Então, ó, toda dor vai ser uma treva na tua vida, mas serás pobre de luz se nada aprenderes. É que do sofrimento nasce o canto, da alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Uau! Doma o teu coração. Olha, cara, que pedido. E no silêncio, foge a revolta, humilha-o, dobra-o, vença-o, chorando a mesma dor que o mundo todo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. Vixe, Fechou muito cara, bem, Tato. Obrigado por lindo. fazer a gente matar essa saudade das suas declamações tão belas. Ah, querido, que nada. É bonito demais. Bonito ele fala isso. Doma o teu coração. Doma o teu coração. Porque é ele que tem nos trazido muitas dores até hoje. Né? É verdade, Indomado, Edgar. né? Indomado, selvagem, né? Desobediente. Não a Deus, mas as coisas que nos trazem verdadeira alegria. Obrigado, Tato. Que nada, querido. Obrigado a vocês. A Cá pediu para mostrar os meus livros. Mostro sim, Cá. Qualquer dia mostro ali mais ou menos o que tem. Eles ficam aqui atrás, ó, né? E ali tem umas coleções de filosofia, algumas coisas do André, tá meio reservadinho, mas mostrarei com carinho. Mas basicamente é isso, nossa doutrina e livros que eu acho que fazem bem de ficar aqui. Mas Edgar, amado, então eu agradeço mais uma vez. E como Cruz e Souza falou, não seremos pobres de luz, pessoal. Seremos seres que emanam muita luz, entendendo, aprendendo com a vida, que acontece assim. A dor é a saúde dos prazeres. Olha Vou pensar que muito nisso, viu? Já Cruz e até Souza, anotei aqui. Edgar. Chama Sofre, tá? No Sofre. Parnaso. Mas então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. O tempo Muita luz. voa. Seja lá Obrigado, o que é pessoal isso. do Joana Dark. Obrigado, obrigado mesmo. E um beijão a todos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aí. Obrigado, Tato. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. querido. Um Valeu. beijo. Muita luz.